Salve, salve, amantes do sobrenatural! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Paula e hoje eu vim trazer para vocês mais um relato. Vou ler um relato aqui que chegou até nós. Quem conta essa história é uma moça de São Paulo e o nome do relato é A Casa na Curva Perigosa. Vamos lá então ao relato. No verão de 1994, o meu ex-noivo, nosso filho de 5 meses e eu nos mudamos para uma velha casa em uma cidadezinha não muito longe de São Paulo. Um pouco mais de 1 hora de viagem. A nossa casa ficava ao lado de uma curva muito perigosa de uma estrada local. A única coisa que me deixava inquieta é que a parte do quintal da casa não ficava a mais de 1 metro da estrada, onde os carros passavam a uma velocidade alta demais por ser uma curva. Mas mesmo isso não nos desanimou. Nós estávamos super felizes com a casa, já que era a nossa primeira casa. Tudo ocorreu sem problemas, até que nos acomodamos nela. Instintivamente, eu sabia desde o começo que tinha algo de estranho com aquela casa. Eu já tive essa impressão antes, em outras ocasiões, outros lugares, e elas nunca estiveram erradas. Pouco tempo depois que nos mudamos, começamos a ter problemas com o nosso filho. Ele simplesmente não ficava sozinho no quarto dele. Nós nunca tivemos esse problema antes. Sempre que eu o colocava no berço, ele chorava e só parava quando nós pegávamos ele. Em qualquer outro canto da casa, ele ficava sozinho sem nenhum problema, menos no quarto dele. Ele berrava tanto que parecia que ia explodir. Eu também tinha meus problemas com alguns cômodos. Eu nunca entrava na garagem ou no quarto de empregada. Eu não tenho uma explicação para isso, mas só de passar na frente do quarto de empregada ou da garagem, os pelos da minha nuca arrepiavam todos e um frio subia na minha espinha. Um tempo depois do nosso casamento, que tinha sido em julho, eu estava na sala com o meu filho e a minha cunhada. Era dia ainda e estava muito claro, mas nós vimos algumas sombras se movendo na parede da sala. Na hora eu liguei para uma amiga minha para ela ver o que estava acontecendo. E assim que ela entrou em casa, ela sentiu alguma coisa estranha. Ela também chegou a ver algumas coisas estranhas. Sombras pela sala, a sensação de estar sendo observada, barulhos no andar de cima da casa, quando não tinha ninguém lá em cima, as portas fechando sozinhas. Nós contamos essas coisas para o meu marido e ele apenas falou que nós estávamos imaginando tudo isso. Lá pelo Natal, ele mudou de ideia. Nós colocamos umas dessas luzinhas musicais na árvore de Natal e toda noite eu tirava ela da tomada antes de ir dormir. Numa noite, ele acordou com a musiquinha tocando e as luzinhas piscando, iluminando de leve o corredor do lado de fora do quarto. Ele me acordou e falou que eu tinha esquecido de desligar as luzes. Então eu falei para ele: eu desliguei? Você estava lá e me viu tirando elas da tomada? Ele sentou na cama e me olhou com uma cara confusa. Então ele levantou e foi na ponta dos pés até o lado de fora do quarto e desceu as escadas. E não achou ninguém mais na casa. Então ele voltou. Estava com o rosto pálido e não falava uma palavra. Eu perguntei o que era e ele simplesmente falou para eu voltar a dormir. No final de semana depois disso, nosso filho foi para a casa dos avós dele. Na primeira noite sem ele, quando nós estávamos nos arrumando para dormir, nós ouvimos um som de bebê chorando. Como nosso filho não estava em casa, simplesmente ignoramos. Só que o choro começou a ficar cada vez mais alto. Nós ficamos preocupados e fomos até o jardim da casa, pensando que poderia ser alguém precisando de ajuda. Só que lá fora não ouvíamos nada. Quando entrávamos de novo, ouvíamos o choro.
Nós entramos e saímos da casa por mais algumas vezes e era sempre a mesma coisa. Do lado de fora, nada. Do lado de dentro, o som de um bebê chorando. Então meu marido parou no pé da escada e viu que o choro estava vindo do andar de cima. Para ser exata, de um quartinho que nós usávamos para guardar tranqueiras. Não preciso nem dizer que isso me deixou completamente apavorada. Eu acabei convencendo ele a mudar o nosso quarto e o quarto do nosso filho para o andar de baixo da casa. Só que depois disso, as coisas realmente começaram a acontecer. Algumas coisas sumiam e só reapareciam depois de alguns dias. Não era incomum eu trancar a porta do quarto de empregada para deixar ela fechada e colocar cadeiras em algumas outras para deixar elas abertas. Eu odiava ter que subir as escadas para fazer alguma coisa lá em cima, ainda mais sozinha. Eu sempre sentia que o meu coração estava sendo apertado. Isso sem falar na garagem. Parecia que tinha algo sempre me espreitando lá dentro, pronto para atacar. Por algum motivo, o único cômodo em que eu me sentia bem e segura era o banheiro. Eu odiava ficar naquela casa sozinha, mas não importava muito para eles se eu estava sozinha ou não. Nada nunca nos machucou, mas tomamos muitos sustos que parecia que o nosso coração ia parar de bater. Mais tarde, eu descobri que a casa já tinha tido muitos inquilinos, mas nenhum ficava muito tempo lá. Nunca mais do que alguns meses. Nós fomos os primeiros em muitos anos a ficar mais de um ano naquela casa. O dono da casa morava quase ao lado e a nossa casa estava na família dele há anos. Ele nunca falou nada sobre a história da casa, ou ele não sabia ou não acreditava. Um amigo da família dele descobriu que nós estávamos na casa e contou para uma amiga minha que era para nós nos mudarmos o mais cedo possível, porque aquela casa não era um lugar seguro de se estar. Ele conhecia uma das famílias que tinha morado lá. Ele falou que temia pela nossa segurança, porque sabia de algumas manifestações violentas que já tinham acontecido lá dentro. Ele falou que era incrível que ainda estávamos lá depois de tanto tempo, que ainda não tínhamos saído por conta própria. A família que ele conhecia ficou lá somente um mês. Quando eles estavam lá, objetos pesados eram jogados contra eles, as portas se fechavam na cara deles, acordavam de manhã com alguns hematomas pelo corpo, acordavam de noite com a cama chacoalhando violentamente, coisas assim. Depois de ouvir isso, eu falei para o meu marido: amor, a gente vai embora. Nós nos mudamos na semana seguinte. Como a casa foi construída bem na frente de uma curva perigosa, será que os espíritos de vítimas de acidentes que ocorreram ali acabaram indo parar na casa? Todos nós por aqui achamos que sim. Quem sabe? Olha só, eu acho que é bem possível que eles estejam certos, né? Ocorrem muitos acidentes em estradas. Eu já vi alguns vídeos de investigação paranormal que os investigadores iam em estradas ou mesmo em casas em beiras de estradas e acabavam conseguindo contato com os espíritos que tinham passado por alguns acidentes, estavam por lá perdidos. Então é bem possível que essa versão, né, esteja correta. E será que o proprietário, o dono da casa, não sabia mesmo dessas coisas que aconteceram? Porque até o amigo dele foi procurar a amiga da moradora da casa para dizer o que tinha acontecido com uma das famílias que morou lá. Será que ele não sabia? Eu acho que devia ser obrigatório ser informado pelas imobiliárias ou pelos proprietários as coisas que aconteceram, os fatos que já tivessem ocorrido dentro da casa, né? Aí a pessoa decidia se mudava mesmo, se chamava um padre antes, não é mesmo? É isso então, meus queridos, o relato de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários o que vocês acharam, mas lembre-se, comentando sempre com respeito.
Na descrição do vídeo eu vou deixar um e-mail, nosso e-mail, para que se vocês por acaso tenham algum relato, queiram mandar pra gente para ser contado aqui no canal também, pega o e-mail aqui na descrição, envia pra gente, eu vou ficar muito feliz em receber a sua história, tá bom? Então é isso, um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!